Tudo bem, pessoal? Bom, vamos, para a nossa aula 9, capítulo 10 do livro Estatística Básica do Bussab Moretin, tá? Agora, pessoal, nós vamos entrar numa outra fase do curso de Estatística, né? Nós vamos entrar na base da inferência. Lembrem-se lá da primeira aula que eu falei para vocês que a gente tinha uma divisão, considerável aí entre a estatística descritiva e a estatística inferencial, tá? Agora nós vamos entrar, com mais força nessa parte da inferência e vamos, estudar até o final do curso a questão do teste de hipóteses, das distribuições amostrais, e diversas outras facetas aí da inferência estatística. Tudo bem? Bom, então eu vou passar para vocês a população e a amostra, que é um conceito fundamental para a gente compreender a lógica da inferência, os problemas de inferência, como nós podemos selecionar uma amostra, a amostragem aleatória simples, que é a que é amplamente utilizada em economia, a diferença entre estatística e parâmetro, distribuições amostrais, distribuição amostral da média, da proporção, algumas outras, e por fim, a gente discute um pouco na determinação do tamanho de uma amostra. Bom, então aqui nós vamos apresentar alguns argumentos estatísticos para a gente conseguir fazer afirmações sobre as características de uma população ou de um todo com base em dados de uma amostra, que é um pedaço daquela população. Tá? O uso dessas informações de uma amostra, para a gente concluir sobre o todo, ele vai fazer parte de uma atividade diária de grande parte das pessoas, se a gente refletir friamente. Pensem comigo. O cozinheiro, ele verifica se o prato que ele está preparando tem ou não a quantidade adequada de sal com base em uma colherada. Tudo bem? Essa é uma proporção, é uma lógica de população e amostra. Você tem ali o caldo, a panela que ele está preparando, ele tira uma colher, experimenta para ver se tem essa proporção adequada de sal. Um comprador, após ele examinar um pedaço de laranja numa banca da feira, ele decide ou não se ele compra as laranjas. Mais uma vez, a lógica de população e amostra. Você vai na feira, tem uma banca de várias laranjas, você bate o olho, tira uma, analisa ela bem, vê se ela está bonita, você pode tirar às vezes mais de uma, e aí se decide, eu compro nessa banca ou eu procuro uma próxima. E um sócio, ele poderia estar interessado em testar a durabilidade de lâmpadas produzidas em uma determinada filial da sua empresa, tá? O cara é especialista em produzir lâmpadas, ele tem que ter uma noção, das defeituosas e do tempo de duração que aquela lâmpada vai, desempenhar para os clientes. Ele não vai testar todas as lâmpadas até que elas queimem, vocês concordam comigo? Ele vai pegar uma pequena parcela e com base nessa parcela ele vai falar, olha, para a grande, para a maioria, para o todo, a minha população, eu consigo falar aí que essas lâmpadas aguentam em média aí tantas horas ligadas. Tudo bem, pessoal? Então a atividade de inferência e a lógica população-amostra é algo do nosso dia a dia, literalmente, tá? Bom, e aí, já definindo agora formalmente o que é uma população e uma amostra, é o que eu acabei de falar para vocês, tá? A população é o todo dos elementos que nós estamos investigando. A amostra, ela é simplesmente um subconjunto, uma parte, daquele todo. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai usar as amostras majoritariamente por duas razões, Alguém pode se perguntar, não, Michel, mas por que fazer isso? Por que pegar uma parte ao invés de olhar todas? Por dois motivos, muito claros. Tempo e dinheiro. Tempo, Raramente a gente vai ter tempo aí para analisar todos os elementos de uma população. Vamos supor que existem uma população aí de 200 milhões de pessoas, como no caso da população brasileira. Como que você vai conseguir analisar um a um? É algo inviável. E outro ponto é dinheiro, porque para fazer uma análise exclusiva de cada elemento de uma população, você vai ter que gastar uma quantidade muito elevada, para ter pessoas que te auxiliem a cobrir. Tá? Então, é uma lógica do censo, por exemplo. Tá? O nosso censo que é feito pelo IBGE. Ele não entrevista todas as pessoas, tudo bem? Do Brasil, todos os brasileiros. Eu nunca fui entrevistado pelo IBGE. Acredito que a maioria de vocês também não. Qual que é a lógica? Ele pega ali 2, 3 milhões de pessoas nesse universo de 200 milhões e com base nessa pequena amostra, se ela for retirada de forma correta, se eles forem aleatoriamente sorteados, ele vai inferir sobre o todo para dar um diagnóstico da população brasileira.
Beleza, pessoal? Então aí fica clara, né, a importância da gente selecionar boas amostras, como eu acabei de falar para vocês. A forma de selecionar a amostra, ela vai afetar diretamente o nosso resultado final da inferência para a população, tá? Aqui, né, um gráfico, né, ilustrando o que eu falei para vocês. Vamos supor que essa população aqui tem 12 elementos, você tira uma amostra aí com 4, tá? A gente seleciona alguns elementos. Parte da aula que a gente vai ver hoje é como, né, selecionar esses elementos aqui que foram escolhidos. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos para um exemplo para ilustrar mais ainda essa nossa lógica de população e amostra. Vamos considerar uma pesquisa, né, para estudar o salário de 500 funcionários da companhia MB. Selecione, né, ao acaso uma amostra de 36 indivíduos e anotam-se os seus salários. Tá? A variável aleatória que nós estamos observando, então, é qual? Salário, tudo bem? A população são os 500 funcionários dessa empresa. E a amostra que a gente retira são os 36 selecionados, tudo bem? Então a gente pode estudar a distribuição dos 36 dessa amostra e a gente espera, né, que ela reflita bem a distribuição dos 500 do total que é a população, tá? Desde, né, que essa amostra seja escolhida adequadamente, com cuidado. Outro exemplo, digamos aí que X representa o peso real de pacotes de café, tudo bem? Enchidos automaticamente por uma máquina. A gente sabe que a distribuição de X, né, pode ser representada por uma normal, que a gente viu lá no capítulo, né, de variáveis aleatórias contínuas, com parâmetros mu de média e sigma ao quadrado de variância desconhecidos. A gente sorteia aí 100 pacotes e mede, né, os seus pesos. A população, então, ela vai ser o conjunto de todos os pacotes enchidos por aquela máquina, né? Ou que virão a ser enchidos pela máquina. E a nossa amostra são 100 que a gente selecionou para fazer a análise, né? Novamente, a gente espera que com base nesses 100 a gente consiga falar sobre o todo. E esse exemplo 10.5 aqui, né, que é para a gente investigar a honestidade aí de uma moeda, se ela está equilibrada ou não, a gente lança 50 vezes e contamos, né, o número de caras observados, né? A população, ela pode ser considerada como tendo a distribuição da variável x, assumindo valor 1 com probabilidade P se ocorre cara, e assumindo valor 0 com probabilidade 1 menos P se ocorre coroa, né? Então lembrem-se aí, o que a gente viu, né, de um experimento que assume valor 1 ou 0, probabilidade P e 1 menos P. A gente está vendo aí que a gente tem uma distribuição Bernoulli com parâmetro P, né? E a variável, ela ficará completamente especificada quando a gente conhecer essa probabilidade. Então a nossa amostra seria essas 50 lançamentos, né, de número 0 ou 1. Mas quantas vezes você pode lançar uma moeda? Infinitas vezes, né? Milhares de vezes, tudo bem? Então, ali com base nessas 50 primeiras, nós vamos inferir, né, sobre todo o restante que poderia ter de lançamento. Beleza, pessoal? Então, né, só para simplificar e resumir, população é o todo, amostra é um subconjunto, um pedacinho, tá? Problemas, né, da inferência em termos de que a gente pode encontrar para solucioná-los, né, com a inferência estatística, né? Então, o objetivo da inferência ele vai ser produzir afirmações sobre o todo, né, a partir de amostras colhidas dessa parte, tudo bem? Então, a gente retira pequenas amostras para falar sobre o todo. Essa característica na população ela pode ser representada como uma variável aleatória, tudo bem? Como a gente já viu aí em aulas anteriores. Se a gente tivesse informação completa sobre a função densidade e probabilidade da variável, a gente nem precisava, né, fazer a amostragem. Mas como isso raramente ocorre, né, ou não temos qualquer informação a respeito da variável, ou ela é apenas parcial, em todos os casos, né, o uso de uma amostra para a gente tentar chegar o mais perto possível do comportamento da população, né, ele é muito útil, literalmente. Tá? Então, essa é a lógica da inferência. Tá? Em problemas envolvendo amostras, né, antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que responder a 4 perguntas. Né? Qual a população que você está olhando? Tá? Que a gente vai tirar a amostra dela. Como que nós obtemos os dados, né, ou essa amostra? Qual que é o método que você está usando para obter essa amostra? Que informações pertinentes ou estatísticas vão ser retiradas dessa amostra? E, por fim, né, como se comportam essas estatísticas quando o mesmo procedimento de escolher a amostra é usado numa população conhecida?
tá? Então, são 3 questionamentos que nós devemos fazer e responder para que a gente tenha, né, uma boa condução aí da inferência. Beleza, pessoal? Ok. A lógica de população e amostra eu passei para vocês. Agora vamos tentar ver essa segunda pergunta. Como que a gente seleciona ou obtém a amostra, né? Existem algumas formas, né, pessoal? Alguns procedimentos científicos que a gente pode levantar os dados ou construir o nosso plano amostral, né? Eu vou passar para vocês 3 grandes grupos. O levantamento amostral, né, que vai ser o qual nós vamos nos concentrar em economia majoritariamente, o planejamento de experimentos e o levantamento observacional. Tudo bem, pessoal? Olha, o levantamento amostral, ele é um procedimento em que a amostra, né, ela vem de uma população bem definida por meio de protocolos executados pelo pesquisador. Tá? E aí a gente pode dividir o levantamento amostral em 2 grandes grupos, o levantamento probabilístico e o levantamento não probabilístico. O levantamento probabilístico, ele tem técnicas, né, que usam mecanismos aleatórios para a gente selecionar, tudo bem? Então a gente atribui a cada elemento da população uma mesma propriedade a priori, né, e utilizamos aí ferramentais aleatórios para solucionar, né, para a gente selecionar esses elementos. Então nós temos aí 200 milhões de brasileiros, tá? A gente vai colocar a princípio aí que todo mundo tem a mesma chance de ser selecionado, né, em qualquer parte do país, e o IBGE vai lá, coloca agentes dele em todos os estados brasileiros e vai, né, aleatoriamente, por meio de algum critério, selecionar. Por exemplo, ele vai em algumas cidades, né, escolhidas ao acaso e vai num ponto de grande fluxo e para as pessoas aleatoriamente. Tudo bem? A probabilidade de cada um ali, ela está equiparável, seria a mesma, basta que a pessoa estivesse, né, andando ali no centro naquele momento. Já o levantamento não probabilístico, né, ele não é aleatório, tudo bem? Então, ele é uma amostragem intencional em que os elementos são selecionados a dedo, né? E a amostra pode ser por voluntário, por exemplo. Então, ele não tem esse aspecto de a pessoa que está participando do estudo foi escolhida ao acaso. Esse levantamento não probabilístico, ele pode ser o caso de amostra por voluntário, tudo bem? Você faz um estudo, lança o edital e chama, né, as pessoas que quiserem participar, elas vão lá e participam. Esse tipo de levantamento não é probabilístico, tudo bem? Porque você não está equiparando a probabilidade de qualquer uma ser, né, selecionada como a mesma. Já que você lança um edital em determinado meio de comunicação e tende, né, a afetar pessoas de uma certa classe, né, ou de uma certa instrução, você não está sendo 100% aleatório, você não está colocando a mesma probabilidade de qualquer um ser selecionado. Tudo bem? Então esses são os 2 grandes casos do levantamento amostral. Já no planejamento de experimentos, pessoal, o principal objetivo é a gente analisar o efeito de uma variável sobre outras, tudo bem? Porém, ele requer a interferência do pesquisador no ambiente de estudo, né? Além do controle de outros fatores. Então, aqui no planejamento de experimento, a gente tem um ambiente controlado, literalmente, né? O pesquisador ele atua diretamente ali naquela população. Como exemplo, a gente pode pensar no teste de um medicamento controlado, né? Ou em economia, naquele famoso experimento do radar, né? Em que você coloca ali uma placa e dependendo a pessoa reage de uma forma se tem a placa e de outra se ela não tem, tudo bem? Um exemplo, né, clássico, você coloca ali do lado do radar o preço da multa caso ela passe a mais do que a velocidade limite. Né? A gente vê alguns experimentos que se tiver um preço ali alto para a multa e a pessoa vê aquilo antes de passar no radar, a tendência dela pisar no freio é maior, né? Quando você tem um preço muito baixo ou quando você não tem placa, né? Outro ponto, né, seria o teste de um medicamento controlado, né? O grupo placebo, o grupo de teste. Então, a gente tem esse tipo de experimento em que o ambiente ali que ele está sendo executado é controlado pelo pesquisador. Então, é diferente do levantamento amostral, né, que a gente tem no caso probabilístico aleatoriedade e no não probabilístico, né, uma pré-seleção aí por parte até do participante. Tudo bem, pessoal? No levantamento amostral, o pesquisador não controla o ambiente. Já no planejamento do experimento, ele faz um controle. E, por fim, os levantamentos observacionais, né, que são dados coletados de forma que o observador não tem qualquer tipo de controle sobre as informações obtidas, tudo bem? As séries de tempo em econometria, né, elas são um exemplo ótimo deste caso, né, já que o pesquisador ele não pode selecionar dados aleatoriamente.
Tá? Isso é um pressuposto em qualquer trabalho que vocês verem que a pessoa usa séries temporais, ela não pode pegar, por exemplo, olha, eu vou pegar do período de 2002 a 2020 e nesse período eu vou selecionar meses aleatórios. Não faz sentido, porque se você fizer isso, você perde a dinâmica do tempo. Tudo bem? Então ele tem que pegar aqueles dados históricos ali em sequência, tudo bem? Nesses casos, né, a especificação correta do modelo de análise é de grande importância, né? Então a modelagem que você dá para os dados vai ser fundamental, né? Pensamos aí a série observada como um processo estocástico que vai representar infinitas possibilidades de realização, né? Porque você pode virar para mim e falar, Michel, mas a série temporal, se ela é histórica, um dado histórico, né, ao longo dos últimos períodos, como que existe, né, algum tipo de lógica de amostra e população? Já que ela só tem aquela observação e ela é a mesma. Você não consegue ter, né, nenhum tipo de seleção ali. A lógica, pessoal, é que ela seja um processo estocástico. O que é isso? É um processo de uma variável que assume valores aleatórios indeterminado em cada período de tempo, tudo bem? A lógica do processo estocástico é que ele gerou aquela série que a gente observa. Mas se fatores diferentes, né, tivessem ocorrido em outras variáveis, a série poderia ter outro caminho. Tudo bem? Então, uma série, por exemplo, de inflação que vem caindo, né, e é o que a gente observa aí, agora, né, no finalzinho do ano passado, ela vem aumentando, mas no geral, né, o Banco Central estava diminuindo a Selic por conta da queda aí da inflação. Nesse processo estocástico gerador, se a gente tivesse tido fatos diferentes, né, presidentes diferentes, ou então ministros da economia diferentes, o comportamento poderia ter sido outro. A gente vai falar que o processo estocástico é o processo gerador, né, e que aí o que nós observamos é uma, né, realização de infinitas outras que poderiam ter acontecido. Então a lógica é que o processo estocástico representa a população, né, de N possíveis acontecimentos e a gente está observando aquele que ocorreu. Tudo bem, gente? Em economia, a gente vai usar também, às vezes, esses levantamentos observacionais, tá? Mas nós vamos ver que o principal é o levantamento aqui amostral probabilístico, tá? Que é o primeiro de todos que eu mostrei para vocês, esse levantamento amostral probabilístico, onde existe aleatoriedade na seleção dos dados, tudo bem? Mais especificamente, a gente vai utilizar para levantamento amostral probabilístico a técnica, né, ou o método de amostragem aleatória simples, que vai ser justamente o que a gente vai ver nesse tópico 5, tá? A amostragem aleatória simples, pessoal, ela vai ser um método de levantamento, né, no qual a gente vai sortear elementos da população, né, sendo que todos têm a mesma chance de serem selecionados. E a gente vai repetir esse procedimento N vezes, né, até que a nossa distribuição amostral seja, né, uma boa aproximação da populacional. Tá? Então é literalmente você fazer um sorteio das pessoas, né, ou das observações que você vai pegar daquela amostra. É totalmente ao acaso, tá? Então eu estou falando para vocês o seguinte, se eu tenho 200 milhões de brasileiros, a chance de um ser selecionado é 1 sobre 200 milhões. Essa é a mesma chance para todos. E aí eu vou pegar, por exemplo, né, de uma forma bem bruta, uma caixinha, né, colocar ali vários números e sortear. Ou, né, de forma mais elegante, digamos, eu vou no software, né, e pego ali uns elementos ao acaso, né? Eu faço uma sequência de 1 a 200 milhões e peço ele para me sortear um número, né, sei lá, 1 milhão, e ele vai sortear os elementos aí por acaso, né, com os métodos de geração dele. Tudo bem? E aí, da amostragem aleatória simples, a gente pode dividir em com reposição ou sem reposição. O que isso quer dizer? Com reposição, eu sorteio uma pessoa dessas 200 milhões, como exemplo que eu estou dando, e depois de sortear ela, eu volto ela para a população. Ou seja, eu corro o risco de sortear a mesma pessoa mais de uma vez. Tá? Já a amostragem sem reposição, a cada sorteio que eu faço, eu removo aquela pessoa e reduzo, né, o campo ali da população que eu posso estar sorteando. Tudo bem, pessoal? Então vejam bem, a probabilidade de seleção com reposição é sempre 1 sobre Nzão, que é o tamanho da população. Já sem reposição, a probabilidade de cada indivíduo muda. Olha, no primeiro sorteio é 1 sobre Nzão. Já no segundo é 1 sobre Nzão menos 1. Por quê? Porque você removeu uma observação. No terceiro é 1 sobre Nzão menos 2 e assim
sucessivamente, né, até você chegar ao tamanho da sua amostra. Tudo bem? Então, sem reposição, eu mudo, né? Como se fosse a lógica da probabilidade condicional que a gente viu lá, né? O que acontece no primeiro sorteio impacta a chance dos demais. E com reposição, a gente teria aí a incondicional, que independente de quem for sorteado, a probabilidade é sempre a mesma a cada sorteio que você faz. Não importa o número, né, de sorteios, né, para você tirar aquela amostra. Beleza, pessoal? Ok. Então, comparativamente, a gente pode dizer que a amostragem com reposição tem vantagens no que tange as propriedades matemáticas e estatísticas desejáveis, né? Mas a amostragem sem reposição, além dela ser mais intuitiva economicamente, ela vai nos garantir que sempre teremos uma variedade ampla de elementos. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Na amostragem com reposição, por mais que seja uma chance pequena, vamos supor que você tem 1000 pessoas e você quer remover 100. Existe a chance de você, nas 100 vezes que você remover, você pegar a mesma pessoa. Existe, por mais que seja pequeno, existe essa chance. Existe a chance de dessas 100, você pegar 90 vezes a mesma pessoa. Também existe, tudo bem? Então, nesse caso, com reposição, para garantir a variabilidade é um pouco mais complicado. Tudo bem? Contudo, né, é de grande importância a gente destacar aqui. Quando o tamanho da população é relativamente grande em relação ao tamanho da amostra, a gente vai ver aí que tanto para amostragem com reposição e sem reposição, no caso da aleatória simples, a gente vai ter resultados aí muito similares. Tudo bem? Ok, pessoal. Bom, vamos passar agora para uma distinção fundamental, né? Pegando carona no conceito de população e amostra, né? Entre parâmetro e estatística, tá? A gente vai chamar de parâmetro a média da população, a variância da população, tá? Então, sempre que nós falamos de parâmetro, é algo relativo à população. Quando nós falamos em estatística calculada, é algo relativo à amostra, tudo bem, pessoal? Então, lembrem-se, nós estamos na lógica inferencial calculando estatísticas para a amostra para tentar aproximar os parâmetros populacionais. A grande questão é que essa média populacional, a variância, raramente nós temos acesso a todos os dados para calculá-las. Então, com base em uma amostra, nós calculamos estatísticas e fazemos inferências ou suposições sobre o parâmetro populacional. Tudo bem? Então, a média, né, ela vai ter o nomezinho mu para população e x barra para estatística, né, na amostra. A variância vai ser sigma ao quadrado para a população e S ao quadrado para a amostra, né? E o número de elementos da população, a gente costuma usar o N maiúsculo, enquanto da amostra a gente tem o N minúsculo, tudo bem? Obviamente, né, sabendo que a amostra é sempre menor do que a população, tá? Então, pessoal, a gente usa estatísticas das amostras para estimar os parâmetros da população, tá? E aí a gente vai ver ainda com mais detalhe o que é essa estimação. Beleza. Feito essa divisão, né, de parâmetro populacional e estatística da amostra, vamos estudar um pouco agora as distribuições amostrais. Tudo bem, gente? O que é uma distribuição amostral? Em economia, geralmente, a gente possui um N muito superior à amostra, como eu falei para vocês. Você tem ali 200 milhões de brasileiros e somente 1 milhão de amostra, né? Que seria aí 0,5%, por exemplo, ou no máximo 1%. Logo, a gente vai tratar as distribuições amostrais de forma generalizada, né? Em termos de experimentos aleatórios simples, tá? Então, a gente vai dizer que estamos interessados em inferir sobre um parâmetro populacional, estimando uma estatística, tá? A partir da amostra aleatória simples com N elementos. Novamente, repetindo essa lógica aqui de estatística e parâmetro, tá? E aí, notem, pessoal, que em geral a gente usa, né, esse símbolo aqui, θ, para o valor populacional, e o mesmo θ, mas com um chapéu, quando ele está sendo estimado com a amostra, né? A validade na nossa resposta sobre θ, né, sem chapéu, ela pode ser melhor se a gente souber o que acontece, né, com o θ chapéu quando a gente tira várias amostras sequencialmente. Então, a lógica da distribuição amostral é que você tire muitas amostras, calcule as estatísticas e ache uma distribuição para as estatísticas das amostras. Tudo bem? Uma coisa é a distribuição da população, pessoal.
Outra coisa é eu tirar milhares de amostras e calcular a distribuição da estatística de cada uma dessas amostras. Tudo bem? Então a gente pode inferir melhor sobre o parâmetro populacional se a gente conhece a distribuição da estatística amostral, né? Também chamada aí de distribuição amostral. Note que essa distribuição depende tanto da distribuição populacional da variável quanto do plano amostral que você está planejando aí. Beleza? Esquematicamente, pessoal, a gente tem esse procedimento aqui que vai ser representado na figura 10.1, mas eu vou passar os passos primeiro, tudo bem? Primeiro passo, uma população x com um determinado parâmetro de interesse, tá? Vou falar que esse θ sem chapéu é a média, por exemplo, tá? A gente quer saber a média populacional aí de idade, né, no Brasil com base em amostras. Todas as amostras retiradas da população, elas vão ser de acordo com um certo procedimento. Então, beleza, Michel. Se eu estou usando a amostragem aleatória simples para tirar uma amostra, eu tenho que usar o mesmo método para tirar todas as amostras. Tudo bem? Eu não posso mudar a forma que eu tiro a amostra, tem que ser da mesma maneira, ok? Para cada amostra que eu retirar, eu vou calcular um valor tzinho dessa estatística tzão, tudo bem? Então, eu estou calculando, né, um valor aí para cada amostra que eu tiver interessado. Os valores, né, de tzinho, eles vão formar uma nova população, um novo conjunto de dados cuja distribuição vai receber, né, o nome de distribuição amostral do tzão. Tudo bem, pessoal? Então eu vou retirar várias amostras sequencialmente e com base nessas estatísticas eu vou criar uma distribuição amostral para tentar inferir depois disso sobre o parâmetro populacional, tá? Então a lógica é essa daqui que eu falei para vocês. Vocês têm a amostra retirada da população e com base, né, nesse tzinho a gente vai tentar inferir, né, sobre esses parâmetros aí da população, né? Então da população você tira várias amostras, como eu falei para vocês, tá vendo? Primeira, segunda, até a 100ª amostra. Olha aqui o método ASS, amostragem aleatória simples para todas as amostras que eu retiro. E com base, né, nessa distribuição dos valores estatísticos que eu calculei para cada amostra, eu vou criar aí uma distribuição amostral para tentar inferir sobre esse parâmetro populacional. Beleza? Vamos selecionar aqui, pessoal, um exemplo 10.9, tá? Vamos supor que a gente quer selecionar todas as amostras de tamanho 2 com reposição dessa população aqui, 1, 3, 5, 5, 7, tá? Tem 5 elementos. Se tem reposição, né, e eu quero tirar amostras de tamanho 2, todas possíveis, quantas existem, pessoal? Olha, eu tenho 2 casinhas aqui, eu tenho 5 opções na primeira e 5 na segunda, porque é com reposição. 5 vezes 5 dá quanto? 25 possíveis pares, né, de seleção de tamanho 2, tá? E aí, a nossa distribuição conjunta aí, x1 e x2, ela vai ser dada nessa tabela. Tudo bem? Aí a gente tem aqui as probabilidades, né, onde as linhas são os x2 e as colunas, né, os valores de x1. Beleza, pessoal? Ok. Vejamos, então, qual é a distribuição. O que eu vou fazer? Dessas 25 amostras que eu tirei, eu vou ver qual que é a média de cada uma, tá? Então, por exemplo, se eu tirei 1 e 1, a média é 1 mais 1 sobre 2 é 1. Se eu tirei 1 e 3, 1 mais 3 sobre 2 é 2, né? 4 sobre 2. Então, eu vou calcular a média estatística para cada amostra que eu retirar, tudo bem? E essa distribuição ela vai ser obtida por meio da tabela, né? 10.2 que a gente está vendo, tá? Então, por exemplo, quando a amostra selecionada é o par 1 em 1, como eu falei para vocês, a média é 1. Então, a gente tem que a probabilidade da média ser igual a 1 é 1 em 25, tá? Porque a gente tem 25 possíveis médias, já que são 25 amostras que podem ser retiradas, né, dessa população. A gente vai obter a média igual a 3 quando a gente tem os eventos, por exemplo, 1 e 5, 3 e 3, 5 e 1, né? Então, a gente teria aí que, se for média 3, a gente tem 2, 3, 4, 5, 10, né, em 25, ou 1 sobre 5, tudo bem? Então, a gente vai calcular a probabilidade de cada possível valor para a média de x, tá? Quando a gente calcula isso para as 25 amostras que a gente pode retirar contando 2 elementos desse conjunto de população que tem 5, né? A gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai criar uma distribuição das médias amostrais. Tudo bem?
Então, a distribuição, né, ela tem valor 1 até 7, tá? Então, a média pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? São os possíveis valores que, retirando dois elementos aqui desse conjunto, eu posso chegar, né? A gente vai ver, o menor valor é 1 e 1, dividido por 2, que vai dar 1, e o maior é 7 mais 7 dividido por 2, que vai dar o próprio 7, né? Como a gente está vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. E aqui as respectivas probabilidades em 25 de cada uma dessas médias serem obtidas, tá? Notem que se você somar 1 com 2, com 5, 6, 6, 4 e 1, vai dar 100%, né? Ou 25 sobre 25. Beleza, pessoal? Então, a gente criou aqui a distribuição amostral da média. Então, é com base nessa distribuição que a gente está vendo aqui, retirando todas as amostras possíveis e calculando os valores da probabilidade e das médias, que a gente vai tentar falar sobre a média dessa população, tá? Só com base nas amostras tomadas 2 a 2. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um gráfico, né, que ele vai ilustrar uma certa similaridade entre a distribuição da variável, que ela é a linha pontilhada, e a distribuição da média amostral, que é a linha sólida aqui. Tá? Uma certa similaridade aí, considerando as 25 amostras de tamanho 2. Tá? Beleza. Então, com um procedimento análogo, a gente pode obter a distribuição amostral de outras estatísticas também, tá? Eu mostrei para vocês a da média, mas eu não precisava sempre seguir essa função aqui de média. Eu poderia, como exemplo, querer a distribuição amostral da amplitude, né, que é a diferença do maior para o menor valor, ou da própria variância daquela amostra que eu tirei. Tudo bem? Então, a gente pode calcular a distribuição amostral para qualquer estatística que você queira, né, naquela população. Já que você tirou as amostras e você consegue fazer os cálculos, né, você tem os elementos de cada amostra, você pode escolher aí a estatística que você tem interesse. Beleza, pessoal? A gente vai começar aqui com a distribuição amostral da média, porque ela é a mais clássica na teoria estatística. Depois eu vou falar para vocês da distribuição da proporção. Por fim, eu vou destacar, né, algumas outras distribuições possíveis, né, nesse tópico de distribuições. E aí, para finalizar a aula, a gente vai determinar o tamanho ideal da amostra, tá? Mas vamos nas distribuições primeiro, tá? A distribuição amostral da média, pessoal, considerando uma variável x, né, aleatória com média populacional mu e variância sig ao quadrado, ela vai ocorrer se a gente retirar uma amostra de tamanho nzinho dessa população, tá? A gente vai conseguir chegar a uma média amostral que tem as seguintes características. Então, veja bem, o que eu estou falando para vocês é, a distribuição amostral da média me diz que a esperança dessa distribuição vai ser igual ao valor da média populacional. Então, com base na distribuição do x amostral, né, da média amostral, eu chego no valor populacional. E a variância, né, dessa média amostral na distribuição de x barra vai ser a variância do dado x dividido por n. Então eu quero destacar uma coisa muito importante aqui com vocês, tá? Por favor, não confundam. Uma coisa é a distribuição da variável x. Outra coisa é a distribuição da média amostral x barra. São coisas distintas, tá? Por favor, não se confundam com isso. Aqui a gente está trabalhando a distribuição amostral da média do x barra. Outra coisa que a gente viu lá nos capítulos anteriores é a distribuição da variável x, tá? O que eu estou falando para você é que a distribuição de x e da média amostral tem uma relação, tá? Então eu sei que a minha esperança ou o valor esperado da distribuição amostral da média vai dar o mesmo valor da média populacional. E isso daqui para a gente vai ser extremamente útil, tá? Já a variância da média amostral, né, nessa distribuição, vai ser o quê? A variância do x dividido por n, tá? Essa que é a grande questão. Não confundam distribuição da variável com distribuição da média amostral daquela variável. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo para deixar mais claro para vocês, tá? Vamos considerar novamente essa população 13557. Ela vai ter média quanto, pessoal? 4,2. Se você somar 1 com 3, 5, 5, 7 e dividir por 5, vai dar 4,2. E a variância, né, a gente também sabe calcular lá com aquela forma quadrática que eu mostrei para vocês mais no início do curso, ela vai dar 4,16, tá?
Beleza, então eu tenho esses valores de parâmetros populacionais para essa população aqui toda. Eu vou fazer o quê? A distribuição amostral de x barra, ela vai estar nessa tabela aqui abaixo, tá? Como eu falei para vocês, eu vou tirar, né, amostras e calcular as médias, tá? A distribuição amostral, então, a média das amostras pode ter valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É o mesmo exemplo, tá? Considerando que nós estamos retirando amostras de tamanho 2 dessa população e todas as 25 possíveis, tá? Então, a probabilidade dessa média de uma amostra ser 1 é 1 sobre 25, a gente tem até o valor 7. O que eu vou fazer? Eu falei para vocês, a esperança da distribuição amostral da média vai convergir para o valor da média populacional. Vamos verificar isso, ó. Eu vou fazer, como que eu faço a esperança de uma variável, pessoal? É o valor multiplicado pela probabilidade desse valor. Então, é 1 vezes 1 sobre 25 mais 2 vezes 2 sobre 25 mais 3 vezes 5 sobre 25 até eu chegar em 7 vezes 1 sobre 25. Quando eu somo cada possível valor de média amostral com a sua probabilidade, eu vou chegar nos exatos 4,2, tudo bem? Então, literalmente, essa primeira linha aqui é válida. Beleza, pessoal? Então, com base em amostras, né? Olhem que coisa interessante. Se eu não conhecesse essa população e somente as suas amostras, com base nas amostras, eu consigo chegar no valor da média populacional, literalmente cravado, se eu tirar todas as amostras possíveis. Beleza? E a variância, ela vai ser o quê, pessoal? Se eu calcular a variância desses valores, ela vai dar 2,08, que se a gente pegar 4,16 e dividir por nzinho, né, eu vou chegar a 2,08. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, conforme o enunciado, né, a gente tem dois fatos. Primeiro, a média das médias, né, porque a esperança da média amostral nada vai ser mais do que a média das médias coincidindo com a média populacional. Segundo, a variância, né, vai ser igual à variância de x dividido aí por n, tudo bem, pessoal? Eu estou dividindo 4,16, né, por 2. Beleza, gente? Ok. Isso vai ocorrer por quê? Aqui eu ofereço para vocês a demonstração matemática dessa igualdade, tá? Porque você pode falar assim, Michel, mas da onde que saiu que esse valor da esperança da distribuição amostral vai dar a média populacional e a variância, né, da distribuição amostral da média vai dar, né, a variância de x sobre n? É com base, né, em uma passagem matemática. Vejam bem, a esperança da média amostral é a mesma coisa que a esperança de 1 sobre n vezes o somatório de xi. Se a gente abrir isso aqui, a gente vai ter 1 sobre n vezes a média, tá? Porque a esperança de cada elemento é igual, já que, né, a gente tem um conjunto representando todos. Então, 1 sobre n vezes n, média populacional, é a própria média populacional. Já no caso da variância, né, a gente vai fazer a variância de 1 sobre n somatório de xi, vamos tirar esse n ao quadrado, vamos ter as variâncias, né, que são iguais para os elementos, então 1 sobre n ao quadrado vezes n, sigma ao quadrado populacional, vai ser sigma ao quadrado, corta com n quadrado com n, dividido por n. Então, nesses casos aqui, são os motivos matemáticos que a gente fala sobre essa igualdade na distribuição amostral da média, tudo bem? Basta você passar o operador esperança e o variância na fórmula da média e julgar dentro, né, desses operadores. Beleza, pessoal? E no caso, né, em que a gente tem amostras sem repetição, né, a gente tem que corrigir a variância com um parâmetro aqui de ponderação, né, do tamanho da população em relação ao tamanho da amostra, que é nzinho, tá? Dividido por nzão menos 1. Basta a gente aplicar essa fórmula, né, um parâmetro aí de correção proporcional ao tamanho que você está pegando, quando não tem repetição ou reposição. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente tem que as xi observações foram independentemente, né, retiradas e considerando que x segue, né, uma determinada distribuição, as suas amostras e parâmetros seguirão a mesma distribuição, tá? Em relação ao formato, a gente vai usar, né, e eu vou enunciar com vocês um teorema muito famoso em estatística, que é o teorema central do limite. A gente tem por meio desse teorema, né, que quanto maior o tamanho da amostra, né,
mais a sua estimativa, né, do x barra, que é a média amostral, vai se aproximar aí de uma normal com média mu e variância sigma ao quadrado com n. Então, quanto maior a sua amostra, né, mais você chega aí, né, a uma aproximação da normal. Aqui tem um gráfico para ilustrar isso, tudo bem? Considere essas populações aqui na primeira barra, né, na primeira coluna, e aqui, ó, você tem essa distribuição quando n é 2. Quando ele é N5, ela já melhora o formato, e 25 ela já fica basicamente, né, igual a uma normal. A mesma validade vai ocorrer aí para outras, né? Ela vai se aproximando cada vez mais de uma normal à medida que você aumenta o n. Beleza, gente? Ainda, né, no caso em que não conhecemos o sigma ao quadrado, né, essa variância aí populacional, a gente pode estimar ele usando essa fórmula aqui, que é literalmente a fórmula, né, da variância dividido por n menos 1. Tá? Com detalhe, né, para o fato de que essa distribuição do sigma ao quadrado chapéu, já que ele é estimado, em geral vai seguir o quê? Uma aqui quadrado, que eu falei para vocês. Essas distribuições de variáveis contínuas que a gente viu lá no capítulo, né, anterior, 2 capítulos atrás, elas são fundamentais para a gente compreender principalmente a parte inferencial. Assim, né, uma padronização de x barra, ela vai seguir uma t de student, né? Se você passar uma variável sigma ao quadrado chapéu que segue uma aqui quadrado, padronizando a média, né, da amostra, você vai ter uma t de student. Beleza, pessoal? Ok. Então, vimos aí a distribuição amostral da média, que os dois pontos principais são essas igualdades. A esperança dessa distribuição converge para a média populacional e a variância vai ser a variância populacional dividido por n. Beleza? Ok. Tá. Então, vamos seguir agora para a distribuição amostral da proporção, né, que é outra, né, consideração importante aí, tá? A distribuição amostral da proporção, considerando uma população x, em que a proporção de observações com determinada característica que você dá endereçado é P, a gente pode definir uma variável x como 1, se o x possui a característica, né, o membro, né, dessa população, e 0 se não possui. Pela distribuição de Bernoulli, a gente sabe que, nesse caso, a esperança dessa variável vai ser P e a sua variância vai ser o quê? P vezes 1 menos P, tá? Por quê? Se eu olhar uma população de elementos em que o seu critério é sucesso ou não com probabilidade P, é uma Bernoulli, como a gente viu lá na distribuição de variáveis aleatórias. Tudo bem? Então, a distribuição amostral da proporção, né, a gente vai ter essa representação. Se a gente remove uma amostra de tamanho n dessa população, a gente tem que uma fração ym dessa amostra vai possuir as características de interesse. Então, o seu P chapéu estimado vai ser o ym sobre, né, o tamanho aí, né, da sua população, tudo bem? Então, P de ym igual a K vai ser o P de ym sobre n, que é K sobre n, que é basicamente a probabilidade do P estimado igual a K sobre n, ou seja, essa distribuição amostral, né, da proporção, ela vai ser obtida da distribuição, né, do ym, que é o que a gente falou, é a fração dessa amostra que possui a característica de interesse, né? Então, em relação à média, a gente vai ter que a média é ym sobre n, né, porque o ym é simplesmente o somatório aí dessas variáveis. Enquanto a gente pode também passar o n dividindo e representar ym como n vezes a média de x. Beleza? Usando o teorema central do limite, né, a gente vai ter que quanto maior o tamanho da amostra, mais a sua estimativa aí da média amostral vai se aproximar de uma normal com média P e variância P vezes 1 menos P sobre N, tá? Porque a gente está falando da distribuição da média amostral. Como yn é um múltiplo da média, né, como a gente acabou de ver aqui, também segue, né, uma normal com média NP e variância N vezes P vezes 1 menos P. Finalmente, disso a gente vai ter que o P chapéu é ym sobre n, logo ele vai se aproximar de uma normal com média P e variância dessa forma aqui, P vezes 1 menos P sobre n, tá? Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que 30% dos estudantes de uma escola sejam mulheres, tudo bem? Colhemos amostras aleatórias simples de 10, tudo bem? Estudantes e calculamos a proporção estimada de mulheres na amostra. O exercício pede qual a probabilidade, né, de que o P estimado difira do P original, que é 30%,
em menos de 0,01. A gente vai ter, né, que a probabilidade, né, vai ser o quê? A gente quer calcular a probabilidade de que esse módulo de P chapéu menos P seja menor que 0,01. O que a gente pode fazer, pessoal? Primeiro de tudo, abrir esse módulo, né, como um valor aqui negativo e um valor positivo para o P chapéu menos P, né? Só que a gente sabe que essa diferença ela vai seguir uma normal, né, com média zero e variância P vezes 1 menos P sobre N, como a gente colocou aqui, tá? Como o P populacional é 30%, a gente tem então que a variância do P estimado vai ser o quê? 30% P vezes 1 menos P dividido pelo N, que é 10, tudo bem? Vai dar 0,021. E, portanto, né, a probabilidade pedida ela vai ser igual aqui. A gente vai normalizar essa diferença dividindo pelo desvio padrão, né, que é a raiz dessa variância, e vai passar também dividido em cada um dos termos essa raiz da variância, né, que é o desvio padrão. Quando a gente normalizar isso, né, a gente pode consultar a tabela da normal, como eu mostrei para vocês no capítulo de variáveis aleatórias contínuas, né, e a gente vai achar que a probabilidade do Z está nesse intervalo de 0,056, tudo bem? Ou 5,6%. Beleza, pessoal? Só para ilustrar o caso, né, da proporção. E além da distribuição amostral da média e da proporção, a gente tem também outras, né, como a distribuição da variância e da mediana, né? No caso da variância, ela vai seguir um Q² e da mediana vai ser uma normal. Ok? Então agora, pessoal, dado essas distribuições amostrais, e mais uma vez falando com vocês, a distribuição de uma estatística amostral é uma coisa, a distribuição da variável de interesse é outra. Elas se relacionam, né, como a gente viu, e isso vai ser muito bom para a gente, né, porque a gente vai conseguir, com base em amostra, falar sobre a população, mas são distribuições distintas. Ok, pessoal? Beleza. E a medida, né, antes de passar para esse tópico 11, pelo teorema central do limite, à medida que n tende ao infinito, você chega cada vez mais próximo, né, de uma distribuição normal. Por fim, eu quero falar com vocês sobre algo importante, né, que é determinar o tamanho dessa amostra. Eu estou falando para vocês lá, ó, comecei com população e amostra, falei sobre a inferência, como que a gente seleciona a amostra, o método da amostragem aleatória simples, que é muito utilizado em economia, estatística e parâmetro, né? Um é para amostra, outro para população. Falei das distribuições amostrais, média, proporção e algumas outras que eu apresentei no slide anterior. E agora a gente vai determinar um fator-chave que você pode estar se perguntando. Beleza, mas qual o tamanho da amostra que eu seleciono para um determinado problema? E aí a gente vai ver que tem, né, uma forma padrão de fazer isso, né? Vamos ver, né? Finalmente, então, a gente vai fazer uma observação quanto à forma de selecionar um possível valor, né, para o tamanho da amostra nzinho. Digamos que a gente esteja interessado, né, em estimar o parâmetro mu da população, que é a média, né? E para utilizar, né, para isso a gente utiliza o x-barra, que é a estatística amostral, a partir de uma amostra n. Além disso, a gente está disposto a tolerar um viés pequeno para x-barra. O que isso quer dizer, né? A gente viu até agora, pessoal, quando nós removemos todas as amostras possíveis da população. Vocês concordam comigo, né? Então a gente tem a garantia dessas igualdades que eu mostrei para vocês aqui, quando a gente remove todas as amostras possíveis. Porém, remover todas as amostras possíveis não é uma realidade na maioria dos problemas que a gente tem. Tudo bem? Você tem lá 200 milhões de brasileiros. Você consegue remover todas as amostras possíveis de 1 milhão? Não é uma realidade. Você vai ter muita amostra e você não consegue fazer isso nem por questões de tempo nem de dinheiro. Então a gente vai normalmente pegar um valor reduzido de amostras, tudo bem, em relação ao total de possibilidades. E esse valor do x-barra, ele não vai ser literalmente igual ao mu. Ele vai ser uma aproximação. Tudo bem? E aí, se existe uma diferença, vamos supor que a gente esteja, né, disposto a tolerar uma pequena diferença que eu vou chamar aqui de epsilon, esse ezinho aqui, que ele vai tender a zero na melhor das hipóteses. Esse pequeno viés, ele vai nos implicar supor um erro amostral do valor gama. Então, a partir do momento que a gente não consegue tirar todas as amostras possíveis e nós estamos tolerando um pequeno viés, a gente passa a correr um risco, né, de errar.
Isso é normal, isso é comum em estatística inferencial, tá? Não se preocupem. A gente sempre vai ter uma probabilidade ali, uma margem de erro, como a gente vai chamar, né? Então, você vai ter ali 1% de margem de erro, 5%, 10%, vai depender muito do problema, tá? Então, eu estou interessado em calcular aqui a probabilidade de que a diferença do x-barra, né, que é a média amostral, para o mu, que é a populacional, ela vai ser menor ou igual a esse viés que eu estou, né, disposto a tolerar, com uma probabilidade maior ou igual a gama, tudo bem? Então, a minha probabilidade disso ser menor ou igual ao viés, ela vai ser maior ou igual ao gama que a gente vai determinar. E a gente sabe, né, que pelo teorema central do limite, a gente tem que, quanto maior o tamanho da amostra, mais, né, a estimativa x-barra se aproxima de uma normal com média mu e variância sigma ao quadrado sobre n. O que implica, né, que uma nova variável x-barra menos mu, ela também vai se aproximar de uma normal com média mu e variância sigma ao quadrado sobre m, como a gente viu lá na distribuição amostral. Então, primeira coisa que eu faço, eu abro esse módulo e coloco que, ao invés de ser módulo menor ou igual ao ezinho, é x menos mu menor ou igual ao ezinho e maior ou igual a menos ezinho, tá? Eu só estou executando o módulo. Isso maior ou igual a gama. O que eu vou fazer a partir dessa identidade? Eu vou dividir todo mundo pelo valor do desvio para padronizar. Por quê? Porque se eu sei que isso daqui vai seguir quando n é grande uma normal, eu quero padronizar para eu poder calcular essa probabilidade aqui e achar esse valor com base na tabela da normal padronizada. Então, dividindo esses termos todos aqui pelo valor do desvio padrão, que é raiz de n sobre sigma, eu vou chegar numa igualdade, tá? Olha só, menos o ezinho, né? Esse é sigma sobre raiz de n, que quando eu divido ele passa para cima, né? Ao inverso, tá, pessoal? Então, o desvio é sigma sobre raiz de n, tá? Por quê? Se a variância é sigma sobre n, o desvio é simplesmente a raiz disso daqui. Aqui em cima a gente tira a raiz quadrada porque está elevado ao quadrado e aqui embaixo a raiz permanece, tá? Então vai ser sigma sobre raiz de n, e aí como ele está dividindo, eu passo ele multiplicando ao contrário. Ezinho, né, negativo, é igual a raiz de n sobre sigma, tá? Eu vou chamar esse lado aqui, pessoal, do raiz de n sobre sigma ezinho, de zy. Tudo bem? Então, esse zy, ele vai me dar esse termo aqui, ezinho, raiz de n sobre sigma, tá? Se a gente manipular agora essa igualdade, note que eu estou saindo dessa probabilidade grande e indo só para esse termo. Eu estou chamando esse termo aqui à direita de zy. Se a gente elevar tudo ao quadrado, eu consigo cortar essa raiz, elevo o ezinho ao quadrado, o sigma ao quadrado, né? E fico com o zy ao quadrado. Se eu passar, né, esses caras aqui, o sigma ao quadrado multiplicando, o e ao quadrado dividindo e ficar só com n, eu isolo o meu n e eu consigo achar uma fórmula para calcular o tamanho da amostra. Tudo bem? Então, basicamente, o tamanho da minha amostra vai depender do valor z, da variância e do viés máximo que eu estou disposto a correr aqui, representado por ezinho, tá? Para a proporção, a gente só vai substituir aqui o sigma pelo valor, que é p vezes 1 menos p, né, da variância aí. Então, ele vai nos dar o tamanho ideal da amostra. Note que caso, né, a gente esteja trabalhando com uma amostra sem reposição, novamente a gente multiplica aí por n menos nzinho, nzão menos 1 para corrigir proporcionalmente. Então, a gente consegue, pessoal, chegar numa fórmula literalmente para calcular o tamanho. Vamos ver isso em um exemplo aplicado, tá? Suponha que numa pesquisa de mercado, estima-se que no mínimo 60% das pessoas entrevistadas vão preferir a marca A de um produto. Essa informação ela vai ser baseada em pesquisas anteriores. Se a gente quiser que o erro amostral da proporção estimada, né, seja menor, né, do que esse valor, ezinho 0,03, com probabilidade de 95% aqui, tá? Sua margem de erro, então, é somente 5. A probabilidade de você estar certa é de 95%. A gente vai ter, então, que o n vai ser o zy ao quadrado, p vezes 1 menos p, sobre o ezinho ao quadrado. O zy, pessoal, a gente vai escolher com base no gama. Essa que é a grande questão. Se o gama é 95, a gente vai olhar lá na tabela e ver, né,
qual que é o valor na distribuição normal que me dá essa probabilidade aqui de acerto, né? Ou 5% de margem de erro. A gente vai ver que ele vai ser o valor 1,96, tá? Para 95%, o padrão vai ser 1,96. Você tem esse valor que você consultou na tabela, você tem o valor de P que ele te deu, que é 60%, então você tem 1 menos P. E o Ezinho que você está disposto a ter de viés é 0,03, poxa, você resolve essa razão. E você vai chegar aí que para você conseguir fazer, né, essa pesquisa e ter no máximo um erro amostral de 0,03, né, ou aí aproximadamente esses 3%, com 95%, né, de probabilidade, vai ser 1.024 observações que você precisa, né, coletar aí para sua amostra te dar os respectivos valores que você escolheu, tá? Na qual, né, a gente vai usar o fato de que P é maior ou igual a 60%, né? Já que ele fala aqui que estima-se no mínimo 60% dos entrevistados que vão preferir a marcar. Tá bom, pessoal? Então é essa expressão aqui que permite a gente calcular o número ideal da sua amostra, tá? Então, dado uma população, você vai ter aí qual margem de erro que você quer em termos probabilísticos, qual que é o valor que você aceita de viés, que é o Ezinho, né? E o valor de Z que você vai olhar na tabela. Feito isso, né, para o caso da proporção, se você tem uma ideia da estimativa do parâmetro populacional, você acha aí quantas observações você precisa ter na sua amostra. Beleza, pessoal? Bom, essa aula então de introdução à inferência estatística era isso, ok? Eu queria mostrar para vocês, né, essa primeira noção de amostra, população, margem de erro e distribuições amostrais, e na próxima aula a gente segue aí para o próximo capítulo ainda sobre inferência estatística, que vai ser o nosso objeto final de estudo nessa disciplina. Tá bom? Espero que vocês me mandem um feedback, as dúvidas, estou à disposição e muito obrigado. Até a próxima.